Você já parou para pensar como tem influenciado o mindset do seu aluno, do seu filho? Não sabe o que é mindset? Então você precisa assistir esse vídeo. Fica aí. Olá pessoal, meu nome é Gil Almeida, sou graduada e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também sou pedagoga. Atuo como coordenadora pedagógica e também sou formadora de professores. Para começar, eu gostaria de falar com vocês sobre uma história que eu li na internet há alguns dias e eu achei bem interessante. É uma história que tem a ver com um macaco que encontra um coco dentro de uma jarra. E o macaco, ele coloca a mão dentro da jarra e fica tentando tirar o coco. O coco é maior que a boca da jarra, mas o macaco não compreende isso e fica tentando por horas tentar tirar o coco de dentro da jarra. Ele não consegue, é claro. Mas ele continua naquilo, continua tentando e sem nenhum sucesso. O que isso tem a ver com a nossa discussão hoje? Tem tudo a ver. Se a gente trouxer, por exemplo, essa historiazinha como uma metáfora e pensar o ser humano tentando conseguir algo que deseja e o jarro sendo o obstáculo. Muitos de nós passam muito tempo tentando conseguir esse desejo, tentando alcançar, tentando realizar, sem observar se realmente todas as condições são adequadas para isso, se realmente é possível. E em vez disso, a gente poderia tentar a readaptar esse desejo, criar novas estratégias, em vez de ficar só colocando a mão dentro da jarra, pensar em outras possibilidades. Mas a gente acaba não fazendo isso, por quê? Porque o nosso sistema de crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa de nós mesmos, inclusive, não deixa a gente ter um outro caminho, ver outras possibilidades. Então a gente acaba ficando meio preso e não evoluindo muito, né? E como se forma esse sistema de crenças, né? Essa coisa que nós somos, aquilo que realmente é a coisa mais profunda que temos. Pois bem, durante toda a nossa vida, desde bebezinhos, a gente aprende com todos que estão à nossa volta. Então, sejam os nossos pais, os primeiros professores, sejam os nossos professores da escola, todos vão nos ensinar algo. E vão nos ensinar com falas, mas vão ensinar também com gestos, com formas de agir, com às vezes um olhar, às vezes um desvio de olhar. Tudo isso diz algo, tudo isso é interpretado pelas crianças e tudo isso vai formando a criança e construindo aquilo que ela vai entender como sendo as características dela. Então chega um momento da vida que ela vai dizer: essa pessoa sou eu, ela vai se reconhecer. Mas para chegar a esse momento, todo um processo anterior é necessário, um processo de construção, e que dentro da sociologia a gente chamaria isso de socialização primária e socialização secundária. A primária acontecendo dentro da família com os pais e a segunda em outras instituições, que pode ser a escola, pode ser a igreja e várias outras que nós, enquanto indivíduos, experimentamos em toda a nossa vida. E o mais complexo disso é que a gente não sabe, enquanto adulto, seja pai, seja professores, o quanto uma experiência vai afetar uma pessoa e para onde vai direcionar essa afetação. E aí a gente
pode pensar aqui esse afetar no sentido valoniano, do Henri Vallon, que ele pensa o afeto no sentido de tocar o outro, né? No sentido, não no sentido da afetuosidade, como a gente costuma pensar e falar cotidianamente, mas no sentido de tocar o outro, seja negativo, seja positivo. Então não importa, é no sentido de afetar mesmo. E aí a gente até às vezes comenta, fulano é uma pessoa muito afetada, porque é uma pessoa que quando você toca, ela sente. Pronto, é mais nesse sentido de afetar o outro. E aí você pode afetar um aluno, por exemplo, quando você diz para ele que, olha, sua atividade está muito bem feita, parabéns. Ou então, quando você diz para ele, apague isso, está muito feio, você não sabe fazer direito. Então, as duas maneiras você está afetando o aluno. Uma forma você está afetando negativamente e a outra positivamente. Então, qual é o mais interessante, né? O que a gente pode olhar e dizer, não, isso provavelmente vai gerar bons frutos. Ou, por outro lado, não, isso não é legal, isso vai ser negativo para o futuro dessa criança. Provavelmente vocês têm a resposta e sim, não devemos dizer para a criança, apague que é feio, você não faz nada direito. E seja filho, seja aluno, a gente precisa ter um olhar atento em relação a isso. Por quê? Porque tudo isso que a gente faz, a gente está construindo um ser, né? A gente está formando o mindset, que é a mesma coisa que dizer a mentalidade, o modo de ser, o modo de pensar. Então vocês já perceberam que o papel dos pais e o papel dos professores são fundamentais. Por quê? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente diz ou não diz, mas insinua, a gente está formando o modelo mental dessa pessoa, desse novo indivíduo que se constrói. E esse modelo mental é justamente o mindset, né? Essa palavra diferente, essa palavra em inglês, ela significa isso, o modelo mental que é construído. E nesse modelo mental vão estar todas as nossas crenças, todas as nossas ideias sobre a vida, sobre as coisas, todos os nossos valores. E se tem tudo isso, realmente é muito importante e é com isso que a gente vai no futuro tomar decisões, por exemplo, é que a gente vai se relacionar bem ou não com os outros. Tudo isso tem a ver de como a gente está se formando quando crianças. Uma vez eu estava lendo um texto e a pessoa escreveu, né, que sempre a gente está enviando mensagens. E aí eu fiquei pensando, se a gente está sempre enviando mensagens, é bom que a gente observe quais as mensagens a gente está enviando. Especialmente quando a gente é responsável por alguém, seja por um filho, seja por um aluno. Então a gente tem que olhar as mensagens que a gente envia com a nossa fala e com o nosso corpo, com nossos gestos, porque os nossos gestos dizem muito daquilo que a gente não fala, mas esses também são responsáveis pela construção desse outro ser que nós somos responsáveis. Por exemplo, né? Eu fiquei pensando aqui agora. O pai ou a mãe olha para o filho e diz: Meu filho, você é muito desorganizado. Como é que pode? O seu quarto está sempre uma bagunça. Seja uma pessoa organizada. Aí você pensa com você mesmo, né? Olha, eu tô dizendo ao meu filho que ele seja organizado. Isso é positivo. Só que a maneira com que você está dizendo, ela leva justamente para o contrário, para o oposto do que você quer. Você diz antes, meu filho, você é muito desorganizado. Então você já diz ao seu filho que ele é. E se ele é isso,
Ele é isso, não é você que é pai ou mãe, que é a pessoa que ele se espelha, que são as pessoas mais importantes para ele, está dizendo que ele é desorganizado. Veja só. Então, por que não a gente criar possibilidades de arrumar junto com o filho e sempre dizer: olha como o seu quarto tá bonito, organizado, olha, ficou muito mais legal assim, você não acha? E mais do que isso, você pode se movimentar mais à vontade, você encontra as coisas com mais facilidade. Então, mostrar o que é positivo na organização. Esse sim é o caminho mais adequado para você formar um modelo mental que eu tenho certeza que é o que você deseja para o seu filho e, claro, para o seu aluno, se isso for dentro da sala de aula. Então você já deve ter percebido como nós somos guiados, tudo que a gente faz tem a ver com esse nosso modelo mental, isso que foi construído desde a nossa infância. É possível fazer uma transformação? Sim, lógico que é possível, né? É possível a gente repensar, é possível, e para isso a gente precisa se autoconhecer, não é? Olhar um pouco mais para si, saber como a gente pensa, saber quais são as nossas emoções diante das situações que nos aparecem na vida, saber como a gente age. Tudo isso é muito importante para que a gente vá lá na nossa historiazinha inicial do macaco tentando tirar o coco dentro da jarra e olhar para a gente. Será que a gente age dessa maneira? Como seria possível agir de uma outra forma? Então, nosso vídeo de hoje foi para discutir esse assunto, que eu acredito que ele seja muito importante tanto para os pais quanto para os alunos. Penso que isso faz uma grande diferença quando a gente percebe isso, porque a gente vai ter mais cuidado com a palavra que a gente fala, com as frases que a gente diz aos nossos filhos, aos nossos alunos. Por quê? Porque a gente sabe que está construindo um novo ser e que eles são nossa responsabilidade. Então, e quem não foi inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte, manda esse vídeo para quem você acha que precisa assistir. Isso vai ajudar muito, porque a gente precisa trazer mais conteúdos, precisa deixar todo mundo mais bem informado. Então, obrigada por vocês terem estado aqui e até o nosso próximo encontro. Grande beijo!